Pois é nessas horas de cenário mais complexo, onde a gente tem que tomar as decisões mais difíceis, é que se revela o caráter das pessoas. E o que temos visto é uma clareza ímpar com esses recentes eventos. Toca a vinheta. Dados os ataques do Hamas contra Israel, ataques bastante violentos e cruéis, esperava-se do governo brasileiro um posicionamento contrário, refratário, condenando a violência do Hamas e até chamando pelo que são, terroristas. Ninguém estava pedindo que o governo brasileiro ficasse do lado de Israel, defendesse o país invadido, que também tem lá seus pecados nessa história toda. Podia ser até uma mensagem protocolar, cujo conteúdo fosse direto ao ponto. Não foi o que vimos. Percebeu-se, pelo contrário, o alinhamento da chamada esquerda brasileira com o Hamas. Diversos líderes da chamada esquerda brasileira, incluindo o MST, que é o nosso movimento terrorista mais conhecido, se alinhando com as práticas do Hamas. E não se trata aqui de defesa da Palestina. Não, esse pessoal defendeu o que o Hamas fez. E isso é inaceitável. Isso é ficar do lado errado da história, como aliás tem sido a prática da chamada esquerda brasileira ao longo de sua existência. Podemos, como exemplo, lembrar as inúmeras vezes que a tal esquerda brasileira se colocou do lado de ditadores da Nicarágua, da China, da Venezuela e até de terroristas, como Cesare Battisti, veementemente defendido por Lula durante o seu primeiro governo. Essa mesma postura, essa mesma consciência, essa mesma linha de pensamento que se reproduz, por exemplo, em Flávio Dino escondendo as imagens do episódio de 8 de janeiro com uma desculpa para lá desfarrapada. É a mesma postura de Gilmar Mendes, que agora diz que sem o STF Lula não teria sido eleito, admitindo que a Corte Suprema do Brasil interferiu nas eleições. É a mesma postura de Roberto Barroso dizendo "perdeu, mané" para um cidadão. É a mesma postura de Alexandre de Moraes prendendo gente a rodo, arbitrariamente, sem o chamado julgamento justo. É esse tipo de comportamento que se configura como uma ameaça à democracia brasileira, que é feita de regras. Se não seguirmos as regras, para que tê-las? É esse tipo de comportamento que propicia o aparecimento daqueles oportunistas, vigaristas, inconsequentes e muitas vezes ineptos, como, por exemplo, a irmã de Marielle Franco, alçada ao cargo de ministra num ministério penduricalho desses qualquer, que usa e abusa do seu direito de viajar às custas do cidadão, como você e eu, para assistir o jogo do seu time de coração. Esse comportamento abusivo e autoritário não é lá muito novo no Brasil, mas é uma marca registrada dessa esquerda brasileira que se autodenomina a defensora do bem contra o mal. É gente que, quando alçada ao poder, tudo faz em nome da causa deles, não da causa daqueles que os elegeram e colocaram lá numa posição de poder. Então, volto a dizer, é preciso que nós, cidadãos, voltemos às ruas, possamos bradar o que a gente pensa, o que a gente prefere, o que a gente precisa. Não podemos deixar que os nossos governantes decidam por nós dessa maneira tão distorcida, tão alheia ao que nós realmente precisamos. Enquanto nós acatarmos pacificamente esses desmandos, nenhuma mudança vai acontecer. Precisamos voltar às ruas. Até.